Da velha imprensa. O jornal O Globo fez uma matéria condenando essa determinação do Moraes. Também pudera. Há poucos dias nós vimos aí a matéria muito bem escrita da intimidação e até mesmo do planejamento de algum crime contra a jornalista Malu Gaspar por parte do Daniel Vorcaro. Completamente, Pavinato. Completamente, até porque nós chegamos a comentar ontem o pilar da objetividade, que é o que fundamenta o Estado de Direito. Não é somente a predominância, a prevalência da discricionariedade do agente público, junto com, obviamente, a sua subjetividade. No caso, ficou muito claro, primeiro ponto, o inciso 14 do artigo 5º da Constituição Federal, o sigilo da fonte, sendo ele absoluto, ainda mais quando é necessário ao exercício profissional. Aí nós temos nessa mesma situação, duas profissões foram agredidas. Primeiro, violadas. O jornalista, ele foi municiado de prova documental, que são as fotos. Ninguém refutou, pelo contrário, ninguém acaba apontando se que é em verdade ou montagem, não. São verdadeiras as fotos. Ah, mas é inimigo do Flávio, não interessa. O elemento objetivo é exatamente esse. Ele não depende da subjetividade de quem informa. Ponto 2. Teve também, que eu vi na matéria, apreensão no escritório de advocacia do advogado do jornalista, violando a incomunicabilidade, a relação do cliente e advogado. A gente sabe muito bem que essa estrutura, principalmente da direita, está relacionado com a pesca probatória. Aí uso como analogia um pescador que joga a rede e aí o que pegar, pegou. É proibido isso no direito. Eu não estou me referindo somente ao direito brasileiro, no direito ocidental. É uma questão de evolução civilizacional. Tem que ser previamente delimitado o objetivo da investigação, inclusive quando envolve a dilação probatória. Este é o primeiro momento. Aí nós temos o parágrafo 1º do artigo... Dilação probatória, não de abdômen e cintura. Eles estão confundindo as coisas. Estão confundindo as coisas. O Pavinato tem esse talento de trazer uma certa leveza, porque o assunto merece xingamento mesmo. Nós temos o parágrafo 1º do artigo 220 da Constituição Federal também, que envolve a comunicação social. E no parágrafo 1º, ele veda expressamente qualquer agressão, qualquer tentativa de acabar violando os direitos e garantias fundamentais do inciso 14 do artigo 5º, que é o sigilo da fonte. Então, o próprio parágrafo 1º do artigo 220, ele entende que é um dos pilares, ele reforça o pilar que está dentro dos direitos e garantias fundamentais, que também é vedado ser cláusula pétrea. Por quê? Porque tem a disposição do parágrafo 4 do artigo 60, inciso 4º, que é direitos e garantias fundamentais, não pode ser objeto de emenda da Constituição. Então percebam o tamanho do absurdo. O tamanho, todo mundo percebeu o tamanho. Põe a foto aí de novo, alemão. O alemão já deletou a foto. É muito pesado. Não, ele foi no banheiro. Ele foi no banheiro. Como é que você fala? Como é que você tem coragem de falar isso? Você acha que as pessoas são sérias? Fala, percebam o tamanho. Quem é que não percebeu o tamanho? O Estado enorme, o tamanho do absurdo, o tamanho da autocracia, o tamanho do déspota, o tamanho do abuso que nós acabamos noticiando agora. Então, eles não se importam, eles seguem adiante. E teve jornalista, aqui eu coloco sim a parcela de culpa na velha imprensa, que acabou endossando isso. Ano passado nós tivemos a matéria do Eli Vieira, David Agape e o Glenn Greenwald, publicada pela Folha de São Paulo, pela fonte do Eduardo Tagliaferro, e foram calados. A gente viu que nessa ocasião, no inquérito 4781, inquérito das fake news, também incluíram a matéria da Folha de São Paulo, logicamente, o ministro Alexandre de Moraes. Então a pessoa, além de ser vítima, ela acaba chefiando, conduzindo uma operação, aí nesse caso agora específico, o Flávio Dino. É este o cenário que nós temos, com pessoas da imprensa compartilhando, vigiar e punir é gostoso demais. Então tá aí, alcançamos o patamar de violar o sigilo da fonte, a incomunicabilidade, a inviolabilidade da relação advogado com o cliente,
além do exercício da advocacia no dia 11 de agosto e o exercício do jornalismo, que é um dos pilares da democracia pela liberdade de imprensa e a difusão de informações que acabam exatamente fazendo essa contraprova, esta prestação de contas dos agentes públicos. Se isso não é um regime de exceção e uma ditadura, eu sinceramente não sei mais o que é, Pablo Neto. Agora, veja bem, você falou da velha imprensa. O jornal O Globo fez uma matéria condenando essa determinação do Moraes. Também pudera. Há poucos dias nós vimos aí a matéria muito bem escrita da intimidação e até mesmo do planejamento de algum crime contra a jornalista Malu Gaspar por parte do Daniel Vorcaro. Se as organizações Globo fizeram muito bem, é claro, em rechaçar a intimidação de um jornalista da parte de um sujeito privado, embora bem relacionado, era um cidadão comum. As organizações Globo devem dar maior destaque ainda, porque nós temos um jornalista intimidado com uma força muito mais brutal. Porque não é a força de um outro cidadão mais rico. É a força, é a violência daquele que tem o monopólio da violência, daquele que tem toda a força, que é o Estado. Isso não é o Alexandre de Moraes acabando com o jornalismo. Isso é o Senado destruindo a imprensa. Isto é a Procuradoria-Geral da República, isto é o Ministério Público como um todo destruindo a imprensa. Isto é um país destruindo a imprensa. É toda a força do Estado. Porque se isso aqui fosse um país sério, meu Deus do céu, imagina isso nos Estados Unidos. O Congresso já teria empichado este vagabundo. Que vagabundo? O Moraes e o Dino. Os dois. Os dois vagabundos. Um é bandido. O Alexandre de Moraes. Bandido. Porque não existe contrato de 129 milhões para advogado. Não existe. Não existe. Eu fiz até levantamento de contratos dos escritórios mais destacados, dos maiores escritórios de São Paulo, que são os maiores escritórios de advocacia do Brasil, que têm os contratos de honorários mais caros. Não existe tal coisa de contrato indeterminado de 129 milhões. O Alexandre de Moraes foi comprado por pessoa interposta, no caso a mulher dele. Bandido. Juiz que faz isso é bandido. E do outro lado, nós temos um sujeito que não podia ser juiz. Falei aqui, se não foi ontem, foi na semana passada, Holiday. Se a lei diz o seguinte: para que um juiz possa ser político, ele tem que ficar 6 meses sem ser juiz. Simplificando a lei é clara. Se o cara é juiz, eu quero ser candidato, eu quero ser político. Para ele ser candidato, ele tem que ficar 6 meses de quarentena sem ser juiz. A Constituição brasileira, que o Alexandre de Moraes usa como papel higiênico, e o Flávio Dino já usou tudo com aquela busanfa. A Constituição diz que é vedado todo tipo de discriminação. Discriminação é uma coisa abjeta para a ordem constitucional brasileira de 1988. Ela repete isso em diversos dispositivos pétreos. Ora, se a lei diz que para o juiz ser político, ele tem que ter um período
no meio de 6 meses sem ser juiz, é claro que pela ordem constitucional, o político, para ser juiz, tem que ter um período de 6 meses sem ser político. Mas o Flávio Dino não. Um dia ele dormiu senador e no dia seguinte ele acordou ministro do STF. O que a gente pode esperar, Holliday? A gente aqui fica bravo. Aí eu falo palavrão, eu falo porque é tão absurdo isso que a gente está vendo, é tão absurdo que se as pessoas não perceberem através do palavrão, elas não vão perceber nunca. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.